Olá, está começando o Jornal da Câmara. Nesta terça-feira, dia 18, foi inaugurado em Guarulhos o primeiro Centro-Dia do Idoso, no Jardim Cumbica. O espaço de convivência voltado a pessoas com mais de 60 anos ocupa um prédio sustentável, com captação de água das chuvas e aquecimento solar, além de rampas e piso tátil. O centro tem capacidade para atender 40 idosos que necessitem de cuidados durante o dia e à noite voltam para casa. São oferecidos serviços de acolhida e escuta qualificada, atividades socioeducativas, terapia ocupacional, ginástica, dança, teatro, além de 5 refeições por dia. O complexo foi executado com recursos federais no valor de R$4 milhões. E agora vamos aos destaques desta edição. O Conselho de Desenvolvimento Municipal lança campanha para a destinação do imposto de renda. Comissão Especial de Inquérito recebe representante da empresa Comgás. Câmara promove palestra sobre fake news. Ação no recesso. Vereadores falam sobre os trabalhos realizados no período em que as sessões estavam suspensas. É o que você acompanha a partir de agora. O Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos, o Condengru, realizou na terça-feira a primeira reunião de 2020 no plenário da Câmara. Entre as principais pautas estava o lançamento da campanha para que os guarulhenses destinem parte do imposto de renda aos fundos municipais do idoso e da criança e adolescente. A Receita Federal permite que até 6% do imposto de renda devido seja destinado a alguns fundos. Em Guarulhos, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o FUNCAD, já poderia receber esses recursos. A novidade é que, agora, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa também poderá receber a verba. A campanha foi destacada na reunião mensal do Condengru, o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Guarulhos. O presidente do Conselho Municipal do Idoso, Cláudio Favato, ressaltou a importância da medida. Agora, a Receita Federal permite o abatimento em benefício do Fundo do Idoso, também ao Fundo da Criança e Adolescente. Não é concorrente, são convergentes, são somando. Não é escolher entre um fundo e outro, pode dar para os dois fundos. E, só para informar, hoje vamos inaugurar com o senhor prefeito o Centro-Dia em Cumbica, que verba do Fundo do Idoso é que vai operacionar. Mas nós precisamos ter fundo para poder operacionar coisas como esta. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Everaldo Barbosa, também se mostrou otimista com a campanha. Dar luz a essa possibilidade de não somente fazer o seu imposto de renda de uma maneira clássica, mas também pautar o seu recurso no município, para poder angariar recurso e financiar a política pública, tanto para esse público do idoso, quanto para esse público adolescente e criança. Isso é importante também destacar que o Conselho de Política Pública, em um segundo plano, ele precisa também focar na estruturação desse conselho. E mais do que já avançado por esse governo e por os governos também na estruturação desses conselhos, é importante aprofundar isso para que cada vez mais o conselho, tanto do idoso quanto criança e adolescente, que pela legislação federal, que é o Estatuto da Criança, e pela legislação municipal também, é o gestor de cada fundo, desse fundo especial. O representante da Receita Federal, Marcos Gregório, destacou o potencial de arrecadação caso os moradores de Guarulhos destinassem o imposto de renda devido aos fundos municipais. Nós temos um potencial em Guarulhos muito grande de poder oferir recurso para esses fundos. Então, nós fizemos um levantamento que até precisa ser atualizado, mas é um dado que a gente pode dar com muita segurança. Se todos os guarulhenses que fazem declaração no modelo completo, ou seja, já no modelo que prevê a destinação, forem lá e fizerem a destinação da forma que está previsto, nós arrecadaríamos só num ano R$20 milhões. 10 milhões para os idosos, 10 milhões para as crianças.
Acho que dá para fazer bastante coisa em um ano com esse recurso, né? Então, ou seja, esse recurso é um recurso que não depende do Tesouro, não depende de nada. Uma vez destinado, esse recurso vem direto para a conta do fundo da criança e do fundo do idoso. Entre as outras pautas debatidas na reunião, estavam ações sociais e beneficentes para a arrecadação de recursos para o Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria, a colocação ou não de um posto da GCM na Praça 4º Centenário e a finalização das obras do Trevo de Bom Sucesso. Para assistir à reunião completa, basta acessar nossas redes sociais. Na terça-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor analisou um projeto de lei que regulamenta a fabricação e o comércio de gelo na cidade. Veja os detalhes na primeira parte do Giro das Comissões. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor analisou um projeto de lei em reunião realizada dia 18 de fevereiro. A proposta regulamenta a fabricação, distribuição e comercialização de gelo em Guarulhos. O objetivo da autora, Carol Ribeiro, do MDB, é garantir condições sanitárias adequadas e a qualidade desse produto. Presidente da comissão, João Barbosa, do Republicanos, comentou o parecer favorável elaborado na reunião. É um projeto muito importante, interessante para a saúde pública da nossa cidade, principalmente com essas chuvas torrenciais que nós temos tido no nosso município. Nós não conhecemos, não sabemos a procedência dessas águas, entendeu? Nós temos informações que pessoas pegam água de qualquer local e vai fabricando esses gelos em lugares oriundos, entendeu? Às escondidas, né? Sem uma devida fiscalização, uma legislação, entendeu? Adequada. Por isso esse projeto de lei, eu creio que ele vem a trazer mais segurança para os usuários. Em reunião realizada nesta terça-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 5 projetos de lei. Apenas 2 deles receberam pareceres favoráveis dos vereadores. Um dos itens foi uma proposta do próprio presidente da comissão, pastor Anistaldo, do PSC. O projeto cria o programa Infância Sem Pornografia. É um projeto que visa mais a questão do desenvolvimento da criança e do adolescente no seu intelecto para que ele tenha uma formação e um caráter preciso lá na frente. Esse projeto teve o parecer favorável da comissão, porque ele trata também da questão do município e a multa que é aplicada, que está dentro do contrato. Numa possível contratação, a prefeitura contrata uma empresa para gerar algum serviço, é obrigatório que nesse serviço, seja na área da educação ou não, ele não contenha nenhum conteúdo pornográfico. Então a gente está preocupado com essa questão da criança, do adolescente e coíbe de forma precisa qualquer tipo de pornografia, seja de forma literatura, seja em áudio, em vídeo, que passe na rede municipal. A gente tenta coibir para que a criança ela cresça saudável no sentido moral e ético. A Comissão de Educação analisou 3 projetos de lei nesta terça-feira. Todos eles receberam pareceres favoráveis. Um dos destaques da reunião foi um projeto que obriga o município a instalar banheiros químicos em feiras livres de artesanato ou de antiguidades. Uma emenda à proposta ainda permite que a prefeitura venda esse espaço para publicidade. O presidente da comissão, Lauri Rocha, do PSDB, comentou o parecer favorável. Eu acho importante, porque é onde tem um acúmulo de pessoas. Então eu acho que o projeto em si, a ideia é boa. Até acredito que tem um vício de iniciativa aí em que a prefeitura possa não vir a aprovar. Mas acho que a prefeitura deveria pensar a respeito dela própria, mandar aqui um projeto nesse intuito, colocando lá os banheiros públicos em feiras livres, feiras de artesanato, e podendo aproveitar no próprio banheiro químico o espaço para fazer propaganda, onde ela poderia arrecadar e cobrir o custo desses banheiros químicos. Eu acho que a ideia é boa, foi aprovada pela essa comissão, claro, acredito que vai ser reprovado pela prefeitura pelo vício de iniciativa. Mas é uma ideia boa, fica uma sugestão para a prefeitura daqui para frente colocar isso aí em prática. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente recebeu integrantes dos Conselhos Tutelares do Bom Sucesso e do São João.
Os conselheiros relataram problemas de infraestrutura, falta de materiais de limpeza e escritório, falta de equipamentos e até mesmo dificuldades com a viatura utilizada para fazer atendimentos. O presidente da comissão, Toninho da Farmácia, do PSD, afirmou que os vereadores vão cobrar medidas do secretário de Assistência Social, Alex Viterali, já na próxima quinta-feira, dia 20. Nós já fizemos vistoria em todos os conselhos, o Executivo ficou de dar uma resposta e solucionar em caráter de urgência todos os conselhos. E pelo que percebe, que não foi feito nada ainda. O que a comissão estará fazendo? A comissão vai estar fiscalizando o que está acontecendo na região do São João. Estarei levando para o Alex, que é o secretário, e ele tem que apontar e tem que trazer uma solução, tanto do Jardim São João, quanto do Bom Sucesso, que são região carentes, onde precisa de ter uma atenção maior. Porque onde tem mais violência são os bairros periféricos. Então, não dá para você fazer uma situação bacana, dar uma estrutura boa para o centro de Guarulhos, onde tem menos violência, tem menos atendimento, e deixar um bairro periférico como Jardim São João, Presidente Dutra e outros bairros que têm uma violência muito maior, meio abandonado, meio deixado de lado, que é o que está acontecendo, porque pelo menos foi o que eles trouxeram e apresentou para a comissão. Recesso parlamentar não é sinônimo de descanso para os vereadores de Guarulhos. Nesta edição do quadro Ação no Recesso, Janete Rocha Pietá, do PT, e Lauri Rocha, do PSDB, falam sobre o trabalho realizado no período em que as sessões plenárias estavam suspensas. As minhas atividades no recesso foram, primeiro, visitas. Porque a gente, durante o ano legislativo, a gente faz muitas reuniões, mas tem pouco tempo de visitar lideranças. Então, eu visitei lideranças em bairros prioritários, né? Pimentas, Bom Sucesso, São João, aqui no centro. Então, visitas. E isso é pessoas que já apoiam ou pessoas que queriam falar comigo durante o ano e não teve tempo. Mas também fizemos pelo menos uma reunião que eu acho muito significativa, foi em 1º de fevereiro, que foi uma reunião para discutir, com 30 pessoas, para discutir a questão da concessão da Dutra. Então, meu recesso, na verdade, não foi um grande recesso de férias, ele foi um recesso para suprir o que durante o ano a gente não consegue, né? Quer fazer aquela visita e não fazer reuniões, quer dizer, e fazer uma conversa mais demorada. Teve reuniões que eu utilizei, assim, 2 horas. E nessa reunião, a gente fazia, por exemplo, nos Pimentas, eu fiz em um bairro, depois em outro, mas na mesma região. E tínhamos marcado 3 e vimos que não dava. No máximo, as visitas têm que ser 2 por vez, porque assim as pessoas podem falar à vontade do que está vendo o mandato, de como está vendo a política e como está vendo o bairro. Na verdade, em recesso, quando a gente entra em recesso é quando a gente trabalha mais, porque a gente tem mais tempo de visitar os locais. Eu, por exemplo, agora no final do ano e janeiro, né, que é o recesso, eu trabalhei em algumas áreas, por exemplo, a área esportiva. Teve a Copa São Paulo, igual eu participei. Aqui teve o final da Copa Bronze, que é organizado pela Secretaria de Esportes, também participei. Um trabalho bonito, na qual eu fui, ainda falando de esporte, que é um projeto de capoeira, que tem lá no Pimentas, então, lá com o mestre Anjo Preto. Então, ele é na área de esportes, a gente vai fazendo algumas atuações. No Anita Garibaldi, agora falando de obras, de fiscalização mesmo, temos feito uma obra lá grande no Anita, esgoto, iluminação, até tem uma reforma do campo lá também. Então, no Anita está tendo uma obra grande. Aliás, estão fazendo calçamento de 3 ruas lá. Então, a gente não para. Então, como exemplo, tapa-valas. Fizemos vários tapa-valas, porque iluminação pública, mais de 30 pontos. Se você pega tapa-vala, extensão, são mais de 6 ruas. Então, o vereador ele não para. A gente vai falando de projetos. No Pimentas, eu fui num projeto que é a acupuntura solidária. Eu participo, fui lá, participei,
fizemos lá outros eventos. Então, a gente aqui, quando a gente fala em recesso, isso não é verdadeiro, porque, na verdade, eu trabalho mais no recesso do que quando não é, porque não tem que vir 2 vezes na Câmara e a gente acaba fazendo todo esse serviço. Eu estou lendo aqui, por exemplo, eu trabalhei, fui aqui no Santa Cecília acompanhar a manutenção de lixeiras, a gente fez várias coisas nesse recesso. E espero, para mostrar para a população que esse vereador, pelo menos, não para e trabalha mesmo no recesso. Nesta terça-feira foi realizada uma nova reunião da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que analisa o aumento das tarifas da Comgás. Participou do encontro o gerente de serviços institucionais da Comgás, que justificou a alta no valor das contas, explicando que a tarifa ficou 10 anos sem ser revista. Os vereadores da SEI questionaram representantes da Comgás sobre a alta na tarifa do serviço de fornecimento de gás, que chegou ao conhecimento de parlamentares por meio dos jornais e população, principalmente de condomínios da cidade. O gerente da Comgás, Antônio Henrique Grossi, explicou que 54% do valor da tarifa corresponde ao gás e ao transporte, 24% é impostos e 22% é a parte destinada à operação da empresa. O gestor justificou a alta na revisão tarifária. Essa parte referente à margem da distribuidora é que é revista a cada 5 anos. A tarifa como um todo tem acréscimos anuais pelo IGPM. Então, aquela tabelinha é reajustada pelo IGPM. Agora, essa composição da margem da distribuidora é estudada, feita audiência pública, feita consulta pública a cada 5 anos. No caso da Comgás, a última foi em 2019. Anteriormente, em vez de 2014, não houve, mas houve em 2009. Então, você vê que a gente ficou 10 anos sem mexer nesses 7 tarifários que a gente chama. A reunião também contou com a participação da síndica do Residencial Máximo no Jardim Zaira, Osana Turini de Araújo, que apontou aumento de R$ 81 mil nos gastos com gás em relação ao previsto no orçamento para o condomínio entre agosto e dezembro de 2019. Tivemos que priorizar pagamentos, porque o nosso condomínio, todos os funcionários são próprios, e aí eu priorizei pagamento de funcionário, porque dezembro é um mês de 13º, então a gente teve que priorizar pagamento de funcionário e fazer o quê? Deixar uma conta da Comgás sem pagar e 2 guias de GPS. Essas guias, a multa ela é muito alta, e aí nós estamos arcando com esse prejuízo. Os vereadores criticaram a ausência do Procon Guarulhos, que enviou um relatório, mas não um representante. Os parlamentares decidiram fazer uma nova reunião dia 3 de março com a participação da Comgás, da CESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que fixa as tarifas de gás, e com a convocação do Procon. Quase 10 anos sem reajuste, aí veio uma pancada muito forte no gás. Algumas pessoas da cidade de Guarulhos, elas acabaram fechando o contrato com a Comgás e já colocando botijões de gás dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios. Isso é muito perigoso, né? Então o que a gente quer, na realidade, é ver um preço justo. Os parlamentares questionaram também o acabamento inadequado de obras para instalação e manutenção de tubulação de gás na rua. O gerente da Comgás explicou que a empresa exigirá com rigor que os terceirizados executem as obras dentro dos padrões de qualidade. Na noite da última terça-feira, dia 18, o plenário da Câmara foi palco de uma palestra sobre fake news. 2 jornalistas falaram sobre o assunto com o público que compareceu ao evento. Funcionários da Câmara e assessores parlamentares participaram na noite de terça-feira de uma palestra sobre fake news. Mediada pela jornalista Gabriele Tricanico, a palestra, conduzida pelo também jornalista Rodrigo Ronhardt, focou o assunto nas próximas eleições. Eu acho que é um momento muito complicado, assim, porque a tecnologia de produção de desinformação, a possibilidade de programas que você usa e que são baratos, acessíveis e que permitem a adulteração de imagens e de voz, vai tornar
assim, a próxima eleição terreno fértil para mentira. E acho que a gente tem um problema gigantesco, que é um número cada vez menor de jornais locais e de veículos locais. Então, as pessoas vão estar à mercê de elas vão estar muito por conta para conseguir perceber o que é mentira e o que é verdade. Eu acho que a gente está num ano muito complicado. A palestra, que tem apoio da Sabesp, contou com a presença do presidente da casa, o vereador professor Jesus. Ministrada em outras cidades do estado, as informações sobre fake news são levadas, por exemplo, a assessores de comunicação, como explica a Gabriele. A gente tem notado, pelo menos o nosso veículo de comunicação, agora Dia da Notícia, que é especializado em jornalismo regional, a gente tem notado a falta de desinformação, de veículos descomprometidos com a notícia, com a checagem, e publicando boatos e notícias falsas, e que isso gera um prejuízo muito grande às pessoas que acabam sendo frutos dessas notícias que não são verdadeiras. Então a gente acabou montando essa palestra. E para quem estará envolvido nos trabalhos durante as campanhas eleitorais, Rodrigo deixa algumas dicas importantes para não compartilhar notícias falsas. Pensar 2 vezes antes de compartilhar, olhar direito, assim, tenta ouvir o que o vídeo está dizendo, assim, aquilo tem alguma verossimilhança, aquilo pode ter sentido. Vai olhar uma outra fonte de informação, busca. Você tem os buscadores que podem te ajudar a verificar se aquilo foi publicado em algum veículo sério ou não. Se, por exemplo, tem uma página oficial compartilhando aquilo ou não. O ideal é que a pessoa tenha algum cuidado no compartilhar. Não sei se lá na frente vai chegar a esse ponto de você compartilhando uma fake news também está cometendo um crime. Não sei se seria eficiente isso, mas que você tem responsabilidade quando faz um compartilhamento, você tem. O projeto de lei que institui o programa Câmara Sustentável passou pela análise da Comissão de Meio Ambiente. Confira esse e outros assuntos na segunda parte do Giro das Comissões. A Comissão de Segurança Pública analisou 2 projetos de lei na reunião da última terça-feira, dia 18. Ambos não receberam parecer. Os autores serão notificados por meio de memorandos para realizarem algumas alterações. Ainda assim, o presidente da comissão, João Barbosa, do Republicanos, falou sobre um deles. Ele comentou a proposta do vereador Toninho da Farmácia, do PSD, que prevê a implantação de câmeras de vigilância nos pontos de ônibus da cidade. Essas câmeras certamente vai trazer mais segurança para a nossa população. A implantação de câmeras sempre traz segurança para a nossa população. Nós precisamos agora levantar a quantidade de pontos de ônibus que já têm essas condições, quantos necessários forem para receber a cobertura, né? Para serem adequados a esse tipo de monitoramento. E também nós temos que adequar também lá na Secretaria de Trânsito. Enfim, são coisas boas, são coisas benéficas para a população. Quanto mais segurança para a nossa população, melhor, principalmente para aquele que levanta cedo, para aquela pessoa que sai de madrugada e de repente ela acaba sendo assaltada, sendo afrontada por meliantes. Nesta terça-feira, as integrantes da Procuradoria da Mulher debateram o formato do evento que deve ser realizado no plenário em homenagem às mulheres. Segundo a procuradora especial, Carol Ribeiro, do MDB, o mais provável é que seja uma sessão solene. O mês de março é o mês da mulher, né? A gente comemora dia 8 de março e a nossa ideia é homenagear algumas mulheres, né? Não dá para a gente homenagear tantas, né, que merecem, mas a gente quer fazer uma sessão solene, homenagear e também elas falarem como que é a luta a gente vê que vários espaços são tomados ainda pelo gênero machista e a ideia é trazer exemplos de mulheres como um exemplo, eu posso citar mulheres que dirigem ônibus, motoristas de ônibus, enfim, que profissões que geralmente são assim ocupadas por homens. E homenagear elas e a ideia também é fazer não só isso,
trazer algo cultural de mulheres que se apresentam, como dança, enfim, a gente ainda está construindo. Além do evento, as vereadoras também querem a realização de uma sessão ordinária temática em março, na qual seriam votados diversos projetos envolvendo a questão da mulher. Na reunião desta terça-feira, dia 18, a Comissão da Mulher deu parecer favorável ao projeto que obriga a divulgação da página da mulher nos sites da Prefeitura, das secretarias municipais e da Câmara. A página traria informações sobre delegacias da mulher, casas de apoio humanitário, hospitais especializados no atendimento a mulheres vítimas de violência e Lei Maria da Penha. A presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, do PT, explicou que as parlamentares propuseram uma emenda para complementar as informações sobre o tema. Nós avaliamos que é um projeto bom, e só porque ele vai incluir, no artigo 2, tem vários incisos, entre eles a atualização dos dados, e nós achamos que seria importante incluir um outro inciso 6º, onde se tivesse atualizado as estatísticas de violência contra a mulher. Infelizmente, Guarulhos tem sido uma cidade muito violenta. Veja, ontem, dia 17, mais um feminicídio na cidade. Isso é alarmante. A Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável ao projeto que institui o programa Câmara Sustentável e cria o certificado parceiro do meio ambiente, de autoria da mesa da Câmara. O Legislativo já colocou as ações do projeto em prática, adotando copos permanentes aos funcionários. Para a população, o projeto prevê que a Câmara adote copos descartáveis de material biodegradável. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Thiago Surfista, do PRTB, comentou a iniciativa. O pessoal que vem nos visitar aí vai ter que utilizar um copo daqui mesmo, né? Então nós vamos fornecer, porque fica até inviável a pessoa estar trazendo, porque são muitas pessoas que vêm, a rotatividade é muito grande, mas assim, já é uma grande parte a gente substitui dos vereadores, dos assessores, do pessoal que utilizam aqui. É importante ressaltar que dentro desse projeto pode-se receber doações, não em espécie, mas de outras formas, como foi o copo da última campanha do selo ambiental. E os parceiros que doarem vão receber esse certificado, né, amigo do meio ambiente, selo do meio ambiente, que é importante também para divulgar pelas empresas. E a ideia geral é ter essa iniciativa, né, partindo da Câmara, para repassar à população. A Comissão de Meio Ambiente discutiu ainda o ofício da Secretaria de Meio Ambiente, que respondeu à Câmara sobre as ações tomadas no caso da denúncia de aterramento ilegal em área de preservação ambiental na comunidade do Campo da Paz. Os vereadores vão cobrar maior empenho do Executivo. Lá é uma situação muito complicada para os moradores, eles tinham um TAC assinado com o Ministério Público, que eles deveriam cuidar daquela parte. E eles estão se sentindo acuados porque outras pessoas, terceiros, estão causando esse problema, fazendo depósito irregular, né? E a gente notificou a Prefeitura para que tomasse providência junto com o pessoal de segurança pública, para que desse subsídio também para esses moradores, mostrarem para o Ministério Público que eles estão fazendo a parte deles, que não são eles os causadores desses problemas, que eles estão tentando cuidar, só que assim, a pessoa sofre ameaça, fica com medo, né? Então cabe à Prefeitura, o Poder Executivo e também as forças de segurança atuarem nesse sentido, para cuidar do local e também dar uma resposta a eles, para que informe o Ministério Público e a parte deles eles estão fazendo. E agora no quadro Ação no Recesso, você confere o trabalho do presidente da Câmara, professor Jesus, durante o mês de janeiro, quando as sessões plenárias estavam suspensas. Veja só, agora mesmo no mês de janeiro, nós tivemos aqui alguns problemas, mesmo na saúde. Eu estive no Padre Bento, conversando com o doutor Jaqueta, conversando com o doutor Duarte também, que é o diretor, porque teve uma questão lá que no final do ano teve um desabamento do teto e algumas pessoas me procuraram por questão da oftalmologia, que mudaram a data, estava demorando, fomos lá conversar, nos entendemos, foi muito bem e graças a Deus as coisas já começaram a funcionar agora a partir do segundo semestre de janeiro. Tive também no JJM, que é a maternidade de Jesus José Maria, teve uma complicação também, acho que teve um dia que o pessoal do Pimentas lá, o Hospital Pimentas, acho que não tinha o ginecologista, e aí o pessoal encaminharam tudo para cá. Ele, Jesus, está superlotado, mas fomos lá, conversamos, só foi uma questão de um dia, depois já normalizou também. Então assim, são coisas que nós vamos no dia a dia para nós conversarmos. Aí também fizemos
Neste mês, algumas vistorias, mês de janeiro, nós tivemos algumas escolas. Eu estive na escola Jardim Maria Dirce, onde os pais ficaram muito chocados porque eles saíram do colégio da prefeitura e é uma escola nova, que na realidade essa escola era do estado, e os pais me procuraram porque falaram: Jesus, nós vamos fazer a matrícula, a escola está toda depredada e não tem nada. Aí conversamos com o secretário de Educação, estivemos lá, várias reuniões, foram vários dias com os pais, mas graças a Deus agora, até ontem eu estive lá, a escola já está quase pronta e as aulas vão começar para eles, acho que se não me engano, agora dia 20, após o Carnaval. Tive também no Alírio também, que foi uma questão de... eles queriam demarcar as ruas, porque lá não estava tendo a demarcação e teve acidente no ano passado. Essa, graças a Deus, já foi até atendida a demanda. Uma outra coisa também que nós fizemos aí durante o nosso mandato foi vistorias. Eu fui no Jardim Bananal, teve uma questão das chuvas também, tivemos ali no Jardim Princesa, no Jardim das Oliveiras, eu estive também no Cabo Sul. São vários bairros que você vai visitando. Estive no Rosa de França também, uma questão o pessoal me chamou ali, que é uma questão de lixão. Nós temos os apartamentos e as pessoas, lógico, os vizinhos, algumas pessoas que na realidade não têm a consciência, jogou-se um lixo na praça, hoje era uma praça e hoje tornou-se um lixão. Então nós estamos fazendo um trabalho lá, já começou também, juntamente com a Proguaru, juntamente com o meio ambiente. Então foram muitas coisas, muitas vistorias, vários bairros, mas é isso aí, o vereador trabalha muito no recesso. Foi esse trabalho que nós fizemos aí no mês de janeiro. Além das reuniões das comissões permanentes do Legislativo, entre elas a de Saúde Pública e a de Constituição e Justiça, quinta-feira também é dia de sessão na Câmara. E a repórter Renata Dias tem os destaques da pauta. Olá, Renata. A sexta sessão ordinária da Câmara de Guarulhos acontece quinta-feira a partir das 2h da tarde. No grande expediente há 84 itens. São 68 requerimentos para serem votados e 16 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Entre os projetos há um proposto pelo vereador Maurício Brinquinho, do PT. E o item prevê indenização às vítimas de acidentes decorrentes da má conservação de vias públicas. Já na ordem do dia há 15 itens e 5 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Um destaque é o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que analisou os grandes devedores de impostos aqui do município de Guarulhos. Lembrando que a sessão acontece dia 20 a partir das 2h da tarde, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Obrigada, Renata. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima sexta-feira com uma edição inédita. Obrigada e até lá.